Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, como disse o nosso deputado Sebastião Bala Rocha, no futebol eu me sinto que levei agora uma bola nas costas, como se diz. Na realidade, hoje, agora de manhã, me sinto uma pessoa traída e acredito que os eleitores e a população de um modo geral, enganadas. Senhor presidente, eu acabo de receber a informação de que foi protocolizado nessa casa o recurso número 162 de 2012, com 80 assinaturas confirmadas, 12 não confirmadas, 9 repetidas e 3 retiradas. Vossa Excelência sabe o que representa o recurso 162? O recurso ao plenário sobre o Plano Nacional de Educação. E aí, eu ia falar de outro assunto, mas tenho que agora fazer aqui uma retrospectiva do que significa isso, do que aconteceu nesses últimos meses e até anos. Senhor presidente, essa casa recebeu em 2010 o projeto de lei 8.035, que trata da educação desse país para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação era para vigorar de 2011 a 2020. Esse plano recebeu mais de 3.000 emendas, 3.000 emendas, mais até do que na época da Constituição, da Constituinte. Esse projeto foi discutido em todo o Brasil. Eu, particularmente, viajei em vários estados, representando a Comissão Especial do Plano Nacional de Educação. E por incrível que pareça, senhor presidente, a base de governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores, foi exatamente o Partido Trabalhador que mais incentivou a sociedade civil organizada a reivindicar os 10% do PIB para a educação. E toda reunião na comissão especial, na comissão de educação, no plenário, nos corredores dessa casa, sempre na fotografia estava lá camiseta com 10%, faixa com 10%. Eu particularmente li numa comissão, numa reunião da comissão, os discursos que eram feitos aqui pelos deputados dos partidos trabalhadores há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. O Partido dos Trabalhadores já defendia os 10% no governo Fernando Henrique Cardoso. E que o Fernando Henrique Cardoso vetou, mas o PT não teve aqui nessa casa condições ou vontade política de derrubar o veto. E agora, senhor presidente, o que aconteceu? Em todo o país foi mobilizado as entidades todas, a UNE, a UMESB, a Andes, Andifes, todos pela educação, os fóruns municipais, estaduais, e agora aprovamos na comissão especial, antes do recesso, aprovamos por unanimidade, os 10% do PIB. E agora aparece aqui um recurso do governo, trazendo a matéria para o plenário. Com qual objetivo? Protelatório, para não se discutir essa matéria este ano, ou pelo menos até o final das eleições, para que depois das eleições, aí jogar duro com essa casa, com a base aliada, para não aprovar os 10% do PIB para a educação, para voltar aos 7,5% que estava inicialmente no relatório. Mas o mais grave, senhor presidente, é que ontem, eu disse aqui ontem, na Comissão de Educação dessa casa, isso foi alertado. O ex-presidente da comissão, deputado Lelo Coimbra, durante a reunião disse, e foi até uma questão de ordem inicial, que gerou inclusive uma discussão que antecedeu a votação. Deputado Lelo disse: acabei de receber da liderança do PMDB para que assinassem o recurso, e eu quero aqui em nome do PMDB dizer que não vou assinar,
e vou orientar todos os parlamentares do PMDB a não assinar. O presidente da comissão, Newton, ligou para o líder do PT e disse: como é que está essa questão? A informação que nos foi dada é que o líder, Gilmar Tato, também disse que não era para a bancada do PT assinar este recurso, porque não concordavam com isso. E a discussão era de que a Comissão de Educação, se houvesse qualquer discussão, qualquer recurso, nós discutiríamos na comissão para convencer a base de governo, convencer o governo, o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, a não fazer isso, protelar o Plano Nacional de Educação, que precisa estar aprovado nessa casa imediatamente, para que os estados e municípios também façam os seus planos, que adaptem ao Plano Nacional de Educação, que seria de 2013 a 2022. Então, a questão dos 10%, durante a votação na comissão, foi unanimidade. O próprio relator, deputado Vaione, acatou essa unanimidade e foi uma festa. Mas eu vejo que isso é demagogia, isso é hipocrisia. Não se pode continuar fazendo o que sempre fizeram nessa casa e no Poder Executivo também, tratar a educação como discurso. Educação nesse país é discurso. Quando fala em recurso, acabou a brincadeira. E aqui está a prova final de que educação não é um tema relevante para esse país. Está aqui a prova, não é discurso, é prova, de que o governo não quer aprovar os 10%. Essa é a realidade. E quer jogar esse assunto para depois das eleições. Porque se esse tema entra nas discussões agora das eleições, eles terão sérios problemas. Porque foi promessa do Iapoque ao Chuí, foi promessas de todos os parlamentares, principalmente do Partido dos Trabalhadores. E agora está aqui o recurso assinado pelo líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia, e outros que são 80 que foram confirmados, e eu espero que aqueles que defendem a educação façam como fizeram antes. Vamos botar outdoor nesse Brasil todo para dizer de fato quem é que não quer priorizar a educação nesse país. É isso que tem que ser feito, é isso que falta para a oposição, mostrar de fato, mostrar para esse país, mostrar para as pessoas o que está acontecendo com a nossa educação. Está aqui, Brasília, senhor presidente, que era para ser referência internacional da educação, ia falar sobre esse tema. Está aqui o relatório de auditoria. 85% das escolas do Distrito Federal não têm condições de funcionamento, está em péssimas condições. 32% não dá nem para entrar em sala de aula, não deveria nem estar funcionando. Tem escolas caindo aos pedaços, crianças com dificuldade, crianças sendo ameaçadas de cair o teto, de levar um choque com relação às instalações. Isso na capital do país. Imagine como é que estão essas escolas no interior desse país, onde as pessoas, onde os professores não conseguem receber o piso salarial de R$ 1.451. Que prioridade de educação é essa? E aí, senhor presidente, eu quero deixar muito claro, porque nós aprovamos o requerimento de convocação do ministro, ele não veio a essa casa, fomos ao ministério, porque essa casa não se impôs, e tivemos que ir para o Ministério da Fazenda, e percebemos claramente que o ministro da Fazenda não sabia nada, absolutamente nada, sobre educação, sobre o Plano Nacional de Educação. E aí, assumiram esse compromisso e depois votaram essa matéria no Plano Nacional de Educação e aprovamos por unanimidade, com elogios, com fala, com discurso. Eu gostaria, e vou pedir, como fiz na última reunião da comissão, eu li 4 discursos da época do plano anterior, do Partido dos Trabalhadores, que fez aqui no plenário, brigando pelos 10% há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e agora fizeram o discurso. Eu gostaria, senhor presidente, tenho aí o tempo de liderança, que você se incorporasse o tempo de liderança, para que eu possa concluir essa fala do Plano Nacional de Educação.
mais os 5 minutos do comunicado de... Vossa Excelência será atendido nos termos regimentais. Agradeço a Vossa Excelência. Então, senhor presidente, o que me preocupa mais é isso, porque quem está nos assistindo, quem ouve a Rádio Câmara, quem assiste a TV Câmara diariamente, já deve ter visto aqui diversos parlamentares, para não dizer a maioria, fazendo discurso aqui em defesa dos 10% do PIB para a educação, fazendo discurso nesse Brasil todo, cheio de camiseta com 10%, cheio de fotografia para todo lado, e agora é contra os 10%. Isso é hipocrisia, demagogia. Então, eu vejo que a sociedade brasileira hoje está sendo traída, enganada, e esse é o momento. Está aí as eleições, senhor presidente. Então, fique atento qual é a posição desses parlamentares ou desses candidatos que são candidatos a prefeitos, a vereadores, para que realmente esse país possa ir para frente. Todo mundo aqui sabe que não se faz nada sem educação. Está aqui, acabamos de receber aqui a nossa grande medalhista do judô, a nossa piauiense, a Sara Menezes. Pergunta para ela se ela teve algum incentivo no ensino fundamental, no ensino básico, se a escola pública dela se deu condições de treinamento, incentivo ao esporte. Garanto que não, porque as escolas desse país não conseguem nem ensinar matemática e português. Imagine investir em esportes, e ficamos nós agora cobrando dos nossos atletas medalhas, se não investimos nada em educação nesse país. Então, é lamentável a forma, porque eu acredito, não tem nenhuma dificuldade. Se o país não tem condições de aplicar na educação os investimentos, que chegue abertamente e diga: olha, não é possível fazer investimento em educação, mas não faça propaganda no Brasil todo, não vai discutir isso no Brasil todo e já chega na hora de votar, vota contra. Isso é hipocrisia, demagogia, e nós temos que tirar isso, extirpar isso da vida pública nacional. Nós não podemos, um assunto como esse é apartidário, isso aqui não é base de governo, educação está acima disso. Então, se sou ou não base de governo, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que se esse plano nacional de educação não for aprovado e não for realizado, realmente a nossa educação, esse país, está fora da competitividade internacional. É inadmissível. As greves, está aí as universidades federais, há mais de 2 meses em greve. Está aí agora aprovado por essa casa, senhor presidente, foi aprovado no Senado essa semana passada, as cotas, 50% das vagas para as universidades públicas são da escola pública. Por que isso? Isso só existiu, só foi aprovado, porque os alunos da rede pública do ensino básico não conseguem mais passar na Universidade Federal. Então arrumaram um jeito para que esses alunos que não têm mais base e conhecimento possam ingressar na universidade. Por isso que está aí a UNB, que estava entre os das primeiras universidades desse país, hoje está depois da 20ª, em termos de qualidade, e a tendência é piorar cada vez mais. Porque os alunos do ensino básico terminam o 2º grau, apenas 6% dos alunos sabem matemática e português. E aí, não é na universidade que ele vai conseguir aprender matemática. Então, o que nós temos que fazer é melhorar o ensino básico, o ensino fundamental. Esses alunos têm que ter base, desde a pré-escola. Agora, como fazer educação de qualidade se não tem recurso? E essa conversa fiada de que aumentou o recurso da educação nos últimos anos é conversa. Em 2002, já se aplicava em torno de 4,2% do PIB. E hoje, final de 2011, agora se chegou a 5,1%. 2010 era 4 e alguma coisa, no mesmo patamar de 2002. Então, em termos de PIB, o acréscimo foi mínimo. E esses 10% do PIB, senhor presidente, é para os próximos 10 anos, não é para amanhã, não. Então, é lamentável, é decepcionante, é frustrante essa questão deste recurso
que eu diria que a maioria dos deputados não sabem disso. Eu preventivamente, daqui a pouco as pessoas estão achando que foi o recurso que fiz. Não. Eu peguei 300 assinaturas para apresentar um recurso caso a gente não conseguisse aprovar os 10% da comissão. Mas como conseguimos, guardei os requerimentos, mas tive a oportunidade de conversar com 300 deputados e todos eles confirmaram o apoio aos 10% do PIB para a educação. E eu tenho certeza que o governo fez, este recurso que foi apresentado ontem contra o Plano Nacional de Educação, eu tenho certeza absoluta que quando chegar nesse plenário, os interesses da população estarão acima dos interesses dos partidos e principalmente da base aliada. Eu tenho certeza absoluta que essa casa não irá se curvar ao Executivo com relação à redução dos 10% do PIB para a educação para os 7,5% que o governo defende. Então, eu acho que isso aqui foi um tiro no pé. E eu quero alertar aos eleitores agora municipais, das eleições municipais. Não sejam enganados. Isso foi apresentado ontem, no finalzinho do expediente, para que não houvesse discussão essa semana que vem, que não terá. Isso aqui será engavetado durante o período eleitoral, exatamente para passar as eleições. E depois das eleições, o governo vai impor para que não vote os 10% do PIB. Então eu quero convocar a União dos Estudantes, ao MESB, todos pela educação, pais, professores, alunos, para que a gente possa pressionar essa casa, para que a gente possa definir de uma forma definitiva que educação tem que ser prioridade dos recursos e não de discurso. Então é lamentável a notícia que recebo e estou transmitindo agora na TV Câmara, Rádio Câmara, e eu quero que isso aí, senhor presidente, possa estar hoje na Voz do Brasil, em todos os meios de comunicação, para que a sociedade fique atenta dos traidores da educação. Eu quero pedir aqui, principalmente os membros da comissão especial, que tanto lutaram para que aprovasse os 10% do PIB, que fôssemos para divulgar no Brasil inteiro o outdoor, como eles faziam. Quem são os traidores da educação e que não querem voltar os 10% do PIB. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.